Olá, meu amigo, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Graças a Deus, com um programa novo agora para você. Hoje, o tema do nosso programa é um tema teológico, é um tema abençoado, mas não menos difícil, tá bom? Hoje, o programa Fé em Foco vai tratar sobre fé e soberania divina. É isso mesmo. Vamos falar um pouco sobre esse Deus soberano. Qual o seu conceito? O que significa isso nas mais diversas esferas da teologia e da vida humana? E para falar sobre esse tema, está aqui conosco o nosso papai mais novo, né? O nosso querido Daniel. Olá, meus amigos, alegria estar com vocês aqui em mais uma mesa de conversa. É isso aí. E hoje a gente tem a honra de receber, porque o pastor Dalmo hoje está ausente, teve aí um imprevisto e hoje a nossa mesa vai contar com 3 debatedores. E está conosco aqui um irmão muito querido, o pastor Mateus Ferreira Neto. Ele é pastor, jornalista, pastor da Quinta Igreja Presbiteriana de Maringá. Ela fica ali no bairro Jardim América. Seja bem-vindo, Mateus. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, pastor Luciano, Daniel, todo mundo que está aí assistindo. É um prazer, uma honra estar com vocês aqui. Amém, meu querido. O prazer é todo nosso. Bom, eu vou começar com um versículo na Bíblia, que é um versículo muito famoso, muito bonito. Esse versículo está lá no livro de Jó. Você conhece um pouco a história desse homem, né? Esse homem sofreu uns reveses na vida dos mais difíceis. E no final desses reveses que ele sofreu, ele faz uma declaração maravilhosa. Está lá em Jó 42, versículo 2, ele termina dizendo assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó está falando a respeito de Deus. E esse versículo eu acho que ilustra bem, né, a questão da soberania de Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Pastor Mateus, meu querido, eu gosto muito de conceito. Eu acho que o conceito ajuda a gente. O pessoal que está nos ouvindo, o que é a soberania de Deus? Qual o conceito da soberania de Deus? O que significa o nosso Deus ser um Deus soberano? Para isso, eu me apoio em 2 versículos aqui que eu trouxe. O primeiro deles é Efésios 1:11, que diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, Deus tem uma vontade e essa vontade é soberana. E tudo que existe, tudo que foi feito, tudo que se faz é de acordo com essa vontade e não foge dela em nenhum momento. E o outro texto que eu me apoio também para conceituar a soberania seria o Salmo 103:19, que diz que nos céus Deus estabeleceu o seu trono e ele reina sobre tudo. Então, ele reina soberanamente, ele governa, ele domina tudo. Isso faz dele, então, o soberano que rege, né, que governa todas as coisas. Eu creio que essas duas partes aí podem conceituar a soberania de Deus. Né? Bom, então quer dizer que a soberania de Deus está ligada, né, a um grande aspecto, o aspecto do governo. Sim. E ao aspecto do decreto Isso. eterno de Deus. Porque Deus fez um decreto, Deus tem uma vontade, não é isso, Mateus? Sim. Efésios diz isso, né? Sim, conselho Então da Deus vontade. tem uma vontade. Dani, essa vontade de Deus é uma vontade decretada na eternidade? Ou essa vontade é uma vontade como os adeptos do teísmo aberto, essa teologia que Deus vai, de alguma forma, consertando as coisas à medida que o homem estraga? Essa vontade de Deus, ela é exercida e ela é executada no nosso tempo. Mas essa vontade é assim? Deus vai fazendo as coisas à medida que as coisas acontecem? Ou essa vontade é algo presente no ser de Deus lá atrás? A vontade de Deus, como a teologia reformada, que a gente é adepto, né, acredita, é uma vontade decretiva. Né? Antes da fundação do mundo, aí no conselho de Deus, ele decretou todas as coisas. Calvino costumava dizer que Deus tem uma vontade que trabalha com 2 aspectos,
que é a vontade decretiva, onde ele decreta todas as coisas, também conhecida como vontade secreta de Deus, que foge da nossa percepção humana em alguns aspectos, e a vontade preceptiva de Deus, que é aquela vontade ordenada. Enquanto a vontade decretiva muitas vezes foge aos olhos humanos, a vontade preceptiva, que é a vontade ordenada de Deus, é a lei que Deus nos deixa. Então, dessa forma, a vontade de Deus ela trabalha nesses dois âmbitos. Decretiva, porque aí nós cremos que a soberania ela envolve esse aspecto de governo, onde Deus tem todo o controle em suas mãos, porque foi Ele quem decretou todas as coisas. Eu até costumo dizer, pastores, que quando a gente vai dar aula na IBD, que eu gosto de imaginar, eu imagino, né, uma ilustração, Deus como o autor do livro. Então, nesse aspecto de soberania, quando a gente vai explicar, bem basicamente, eu digo que é o autor que escreveu o livro, então ele sabe cada linha, quem é o bonzinho, quem é o mal. Então, nesse aspecto, nós entendemos que a vontade de Deus é decretiva antes de todas as coisas. As coisas, no aspecto da soberania de Deus, não acontecem ao acaso. Tem o decreto de Deus. E em contrapartida, a vontade preceptiva é aquela vontade que Deus deixa para nós, ordenada, que é a sua lei, né? O cumprimento da sua lei. Então seria isso. Então esse decreto de Deus já existe no ser de Deus antes dele criar todas as coisas. Exatamente. Então, se ele é o autor do livro, ele tem o início do livro, ele tem um enredo e ele tem o fim do livro. Aí uma pergunta agora, então, que eu faço com base nisso. Essa soberania de Deus, Mateus, esse governo, né? Esse decreto eterno que ele faz cumprir, ele engloba todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da criação, todas as áreas que existe criado por Deus ou não? Ou esse decreto, essa soberania é só para a igreja? É só para os salvos, é só para aqueles que conhecem a palavra de Deus? O que engloba essa soberania de Deus? Absolutamente tudo, né? É uma frase aqui que eu não sei se é do John Piper, mas eu ouvi ele falando, que é: desde os vermes no chão até as estrelas na galáxia, Deus reina. Então, absolutamente sobre todas as coisas, né, que existem no universo, Deus, ele governa, né? Ele é soberano. Né? E se formos pensar, então, na nossa vida como seres humanos, né? Também creio que todas as áreas da nossa vida, em tudo, Deus ainda e sempre será, né? o governante, né? Aquele que é soberano sobre absolutamente tudo. Né? Eu creio que isso realmente que dá o sentido da soberania, né? Porque se ele não tivesse alguma questão que ele não pudesse governar, aí já estaria comprometido todo o conceito, né? Já não seria soberano, né? Acho que a palavra, né, a ideia da palavra soberano, ela traz para a gente o domínio completo, total e restrito sobre todas as coisas, né? E, pastor, deixa eu só puxar um gancho aí, que é interessante, que às vezes as pessoas têm uma ideia que as coisas pequenas acontecem pelo acaso, né? Que de repente Deus... Mas aí tem um texto na palavra do Senhor, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 29 e 30, que diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Então mostra que Deus ele tem o controle, por mais que às vezes seja coisas assim triviais, pequenas, Deus tem o controle de todas elas, né? Deus se importa com todas elas, Deus decretou todas elas, né? Então é interessante pensar nisso. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê esse conceito da soberania, mas esse conceito, viu, meninos, nem sempre ele é bem compreendido por nós. Porque a gente vive num mundo onde muitas coisas acontecem. A gente está vendo aí essas enchentes, essas chuvas, reincidentes no Rio Grande do Sul. E aí a gente se pergunta, será que isso também, Mateus, está dentro do escopo da soberania de Deus? Ou seja, existe algo que acontece nesse mundo que pega Deus desprevenido? Porque o teísmo aberto,
que é um conceito teológico muito em voga hoje, inclusive de muitos pastores que no passado advogavam uma boa teologia, Sim. e hoje estão adeptos ao teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? É aquela teologia que diz que Deus criou, ele realmente governa, ele é o criador, ele é o salvador, ele é, enfim, tudo da teologia, só que ele não tem o controle das coisas que acontecem. As coisas vão acontecendo e ele vai, na medida que acontece, ele vai intervindo para um determinado fim. Ou seja, Deus é aquele que sempre se espanta. A história seria um livro aberto. A história é um livro aberto, ou seja, né, Deus não sabe o que vai dar no final. Esse é o teísmo aberto. Por quê? Porque eles não têm como explicar, às vezes, essas coisas, catástrofes, essas adversidades, essas coisas que acontecem. Então, Mateus, vamos lá. Como é que a teologia e a palavra de Deus nos explica, às vezes, tanta adversidade, tantas coisas como essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Como já falei antes aqui, essa pergunta é a pergunta de $1 bilhão. É verdade. Porque é muito difícil da gente trazer uma resposta assim, né? Porque os nossos pensamentos eles são muito limitados para entender por que acontecem certas coisas, né? E se Deus é soberano, como que ele permite certas coisas acontecerem, né? O fato é que ele sim governa, ele sim decreta e nada pega ele desprevenido. Acho que isso na Bíblia é muito claro, né, com relação a todos os acontecimentos. Só que aí também a causa das coisas, também a causa secundária, como a gente vê na teologia, também tem a responsabilidade do homem aí. Então, por exemplo, as enchentes lá no Rio Grande do Sul, a gente viu lá, por exemplo, no Rio Guaíba, né, que as bombas lá não estavam preparadas, que já tinham sido instaladas em 1974, não estavam preparadas para aquele momento escoar a água. Então, encheu lá. Qual é a responsabilidade de quem isso? Né, do ser humano o que não... O aquecimento global, emissão de CO2. Sim. São as causas secundárias que são responsabilidade direta do homem, né? Deus decreta, mas a efetivação disso tudo é a responsabilidade humana. Então, aí, quem sabe, a gente consegue começar a entender um pouquinho melhor, né? Por que acontecem certas coisas que, para nós, são espantosas ao pensar que Deus é governante e soberano sobre tudo, né? Pensando nisso, é interessante, pastor, porque quando Adão caiu, ele trouxe consequências não só à raça humana, mas à natureza. Então, a gente entende, como diz Romanos 8 lá, né, que a natureza geme, né? Ela espera também essa redenção que nós esperamos também, a perfeição de Cristo quando voltar e estabelecer como era no princípio, né? Então, olhando isso, eu vejo que muitas das coisas que acontecem é consequência do pecado, né? Igual o pastor falou, aquecimento global, tudo é o pecado do coração do homem, sempre querendo mais, sempre buscando, né? E isso, de alguma forma, e a gente entende dentro da teologia reformada, está dentro do decreto de Deus, dentro da vontade secreta de Deus. E a gente até vinha falando, mas às vezes é difícil de entender na nossa mente como que Deus permite isso, né? Ele não só permite, mas como que ele trabalha, o decreto dele, a providência dele age dentro dessas coisas. Mas é basicamente assim, né? Calvino ele vai dizer que o Deus ele pega a intenção do coração mal do homem e trabalha com a sua vontade secreta para que no fim as coisas coincidam para aquilo que ele decretou. Então é paradoxal isso daí na nossa mente, mas é dessa forma que Deus estabelece o seu governo sobre todas as coisas. Porque assim, eu acho que o grande X da questão, né, meu pastor, é como conciliar a soberania de Deus, ou seja, o Deus que faz todas as coisas acontecerem, com a responsabilidade do homem, que é um dos agentes para as coisas acontecerem. Olha que coisa.
Porque a Bíblia mostra isso, né, pastor Sim. Mateus? A Bíblia mostra um Deus soberano, Sim, mas a Bíblia também mostra um homem responsável pelos seus atos. Tanto é exatamente. responsável que a lei de Moisés é exatamente responsabilizando o homem pelos seus atos, né? Quando a lei fala não matarás, o que a lei está dizendo? Se você matar, você vai ser responsável por alguma coisa porque você transgrediu a lei. Tem jeito da gente conciliar isso, Mateus? Spurgeon, certa vez, foi perguntado justamente sobre isso. Como conciliar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem? Ele disse, eu não sei, porque eu não sei como conciliar dois amigos. Eu não aprendi ainda como conciliar dois amigos. Ele fala que as duas coisas elas andam juntas. Para nós, são coisas diametralmente opostas. Mas para Deus, no conselho de Deus, na mente de Deus, essas coisas não são opostas, elas podem muito bem caminhar lado a lado. Certa vez também eu ouvi o reverendo Augustus Nicodemos explicando sobre isso, e ele falava que a responsabilidade do homem e a soberania de Deus são como trilhos de trem, né? Que caminham lado a lado e lá no infinito, você olhando no infinito, eles vão se encontrar. Né? Então, no infinito se encontram, mas para nossa mente é totalmente inconcebível. A nossa lógica não permite entender, né, como essas coisas funcionam, porque para nós são conceitos opostos. Né? Mas, como diz o apóstolo Paulo, né, quem compreendeu a mente do Senhor? Isso. Né? Não há como compreender a mente dele, né? Isaías fala que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, assim como o céu é distante da terra. Então, na mente do Senhor isso se encaixa perfeitamente, harmoniosamente. Mas para nós, seres humanos, nossa mente não consegue chegar nessa compreensão. Eu também costumo usar um exemplo com relação a isso, que é da nossa limitação, né, para entender certas coisas. É como se eu começasse a conversar sobre esse tema com o meu cachorro. Ele não vai entender. Se eu falar algumas coisas, dar alguns comandos para ele, ele sabe, né, de passear e deitar na casinha dele, né? Algumas coisas ele consegue. Algum diálogo eu consigo ter com ele. Mas quando eu quero ter certo tipo de diálogo, a mente dele não chega. É a mesma coisa nós com Deus. Algumas coisas a gente consegue entender de Deus, Ele revelou para nós, Ele nos permite entender, mas vai até um limite. Dali para cima é incompreensível para nós. Né? Eu creio que essa questão é uma delas. É interessante que no livro de Isaías, o profeta Isaías, ele falou que o nosso Deus é um Deus misterioso. Esse mistério, Dani, que Isaías trata, interessante que ele fala lá, quando ele diz isso, o texto é mais ou menos isso. É o Deus que faz tudo acontecer, mas quando as coisas acontecem, aquilo fere, né? Por exemplo, Abacuque, o livro de Abacuque, eu acho que é uma joia rara, porque ele começa a indagar a Deus. Exato. E ele já sabia que aquilo ia acontecer, mas ele começa a indagar a Deus. Ele fala, puxa, como uma nação ímpia, impiedosa, de homens vis, podem ser instrumentos do juízo de Deus para disciplinar o seu povo, que o Senhor ama. Sim. Enfim. Então, a gente às vezes sabe que Deus é um Deus soberano, mas na hora que acontece, por exemplo, o mal ou alguma coisa aparentemente mal, a gente tem a tendência de duvidar, de achar que aquilo ali não está debaixo do plano ou do projeto de Deus. E aí a minha pergunta, Deus sendo soberano, só coisas boas, então, acontecem? Porque o teísmo aberto, querendo consertar esse negócio, colocou um Deus meio que impotente, como se o mal não fosse da responsabilidade dele. Uhum. Porque, na realidade, é o seguinte, quando acontece uma coisa boa com a gente, não sei se com você é assim, você fala, por exemplo, assim, meu filho passou no vestibular, graças a Deus. Sim. Entende? Mas quando acontece uma coisa que não é tão boa, por exemplo, meu filho tomou bomba no vestibular, você não fala graças a Deus, não é? Foi o levante do inimigo. Então, a minha pergunta, Dani, é o seguinte, se Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre tudo, quando uma coisa não sai segundo o nosso conselho,
ou quando uma coisa é aparentemente mal, e eu quero usar essa frase aparentemente mal, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, a gente não tem a tendência de excluir Deus do negócio e não achar que Deus é soberano nisso aí, porque contrariou alguma coisa nossa? Sim, a tendência nossa como seres humanos é para as coisas más tirar Deus da jogada, né? Jogada. Do tabuleiro, vamos colocar assim, né? Mas na verdade não. Nós entendemos que Deus ele age soberanamente até sobre o mal. Apesar, entretanto, deixar bem claro que Deus não é o autor do mal. Isso. Né? Mas tem o texto de Isaías 45 que diz que ele cria o mal ali, né? Eu faço o bem e crio o mal. Exatamente. Ali a gente entende como esse mal de catástrofes, de doenças, de coisas que acontecem que de alguma forma, e aí a gente volta nesse ponto, é um mistério, Deus está no controle dessas coisas. E quando a gente entende isso, eu até anotei que o Salmo 81:12 diz assim: assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ou seja, a gente entende que esse mal que acontece é de alguma forma Deus, na sua soberania e providência, deixando o homem seguir o seu rumo, sendo que mesmo ele seguindo o rumo, Deus está no controle daquele rumo. Né? Mais ou menos isso. Então, a gente entende que nada, absolutamente nada acontece sem que Deus esteja com o controle, o governo, a sua providência sendo desempenhada naquilo. Então, todas as coisas que acontecem, até na época da pandemia, eu vi um pastor bem famoso nas redes sociais aí, que a galera jovem gosta bastante, sabe? Uhum. Que ele disse assim que a pandemia aconteceu e ela não estava no controle de Deus. Que Deus deixou acontecer e aí as pessoas... Porque é difícil mesmo, é difícil a gente compreender difícil. Como que uma pandemia acontece e entender que Deus está no controle dela. Mas a gente vê, como o pastor citou, Abacuque, um dos versos também que eu gosto bastante, é o de José, quando os irmãos deles chegam ali, eles falam, até anotei, né? Vocês intentastes o mal contra mim, mas Deus me enviou primeiro, né? Para a salvação de muito povo. E transformou o mal em bem. E transformou o mal em bem. Então, eu acredito, assim, bem simples, assim, a minha forma de pensar quando eu entendo o governo de Deus sobre as coisas, é que Deus... Ele conhece a intenção e a motivação do coração do homem, que é uma motivação má, né? A nossa tendência é sempre ir para o caminho errado, porque a gente, depois da queda, fomos corrompidos. Então, Deus ele vê essa intenção e, de alguma forma, ele trabalha, decreta, e a providência dele age em cima dessa intenção e dessa motivação do coração humano. Por exemplo, os irmãos de José intentaram mal contra ele. Deus já tinha lá na história, no livro, escrito que José iria ser o governador do Egito. Uhum. Então, de alguma forma, Deus trabalhou com a intenção do coração mal dos irmãos de José para que o seu decreto fosse cumprido e para que o povo fosse salvo lá na frente. Inclusive através do que os irmãos de José praticaram de mal. Exatamente. Então, uma pergunta para você, então, Mateus, para te apertar bastante. Opa. Então, quer dizer que o mal, e nós não vamos entrar aqui na natureza, qual se é o mal moral, se é o mal de intenção contrário a Deus, vamos botar o mal em termos de alguma coisa que fere, alguma coisa que, de repente, nos causa dor. Quer dizer que Deus usa o mal? O mal é um instrumento da providência de Deus? Deixa eu complicar um pouco mais. Sim. Até pensando numa questão até mais escandalosa, vamos dizer assim, uma frase de Lutero, que ele diz que até o diabo é o diabo de Deus. Sim, essa frase é famosa. Mas nem todo mundo compreende essa frase. Exatamente. Ele fala isso justamente para ilustrar que nada foge do controle de Deus, nem as ações do diabo, que seria um mal ali personalizado, né? Todas as ações dele são más, né, do diabo, e nem isso fugiria ao controle de Deus, né? Então,
Se nada foge do controle de Deus e o mal existe e as ações más existem, com certeza absoluta, Deus usa todas essas ações também para o seu propósito. Agora, o difícil é a pessoa entender, principalmente quando ela está passando por alguma situação difícil, né? Pensemos aí no que acontece no Rio Grande do Sul, as vidas que se perderam, né? Até mesmo a catástrofe na vida das pessoas de perder a casa, de perder tudo. Como falar para uma pessoa dessa que Deus está no controle, né? Como que a pessoa pode entender isso? É uma compreensão, eu creio, pastor, que é apenas o Espírito Santo que pode nos dar. Sim. Porque racionalmente a gente tentar, por meio de um raciocínio lógico, explicar isso, é impossível. Mas podemos sim afirmar biblicamente que em todas as situações, inclusive no mal, a providência de Deus ali está para que no final das contas a sua vontade seja cumprida, o seu plano estabelecido e a história siga de acordo com os seus decretos. Aqui eu queria colocar mais uma coisa aqui dentro do que você falou, Mateus. E aí eu jogo para os meninos, aí vocês jogam na mesa aí as peças. Então a soberania de Deus, ela influencia a forma como nós confiamos em Deus? Porque é muito fácil confiar quando tudo vai bem. Vocês concordam? Você de casa concorda? Sim. Confiar em Deus quando tudo vai bem é tranquilo, né? Uhum. Quando você tem um bom emprego, um bom trabalho, a família estruturada, amigos, lazer, aí a fé em Deus é maravilhoso, né? Aí o louvor brota dos lábios mais facilmente. Mas e quando, por exemplo, um pai enterra o seu filho? E quando uma jovem de 16 anos sai numa estrada para um sítio com o namorado e numa curva da estrada o namorado distrai no celular e vem uma carreta do outro lado e passa exatamente onde está essa moça, e essa moça de 16 anos, linda, uma princesa, ela tem a morte instantânea naquela hora. Como é que dá essa notícia para um pai da morte dessa filha de 16 anos? E de repente continuar crendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, governa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, e falar isso para esse pai. Isso daí é para você, Daniel. O que a Bíblia nos aponta e nos mostra em momentos como esse? Esse tipo de momento descaracteriza a soberania de Deus? Não, de forma nenhuma, pastor. Eu entendo. E aí a gente tem um exemplo, acho que o exemplo mais clássico que a gente tem na Bíblia é o de Jó, né? O sofrimento de Jó ali, as indagações, o porquê, os amigos dizendo, isso é pecado, você fez alguma coisa contrária à vontade de Deus, e no fim nós vemos que Deus trabalha em todas aquelas circunstâncias na vida de Jó. É difícil muito a gente, em horas difíceis, como o pastor Mateus disse... Inclusive, Jó não perdeu um filho, perdeu 5. Exatamente. Então, assim, aí que tá. E aí lá no final ele fala, né? Bem sei que tudo podes, né? O senhor até comentou. Mas eu digo assim, eu até trouxe aqui, né? Como que a gente pode ser encorajado com a soberania de Deus em momentos difíceis. Aí o catecismo de Heidelberg, ele vai dizer lá na pergunta 28 que nós somos encorajados de 3 maneiras: com paciência na adversidade, com gratidão na mente, com confiança no futuro. Ou seja, ele diz assim, até vou ler na íntegra o que o catecismo diz: para que tenhamos paciência em toda adversidade, mostremos gratidão em toda prosperidade, e quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor dele, porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele não podem agir nem se mover. Eu acho que quando a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, a gente tem essa paciência na adversidade, por mais que é difícil, né? Por mais que você fale para um pai
que perdeu uma filha, que Deus está no controle e a gente não sabe, né? Sou pai de uma criança de 16 dias aí. Como que a gente entende isso? Mas para o cristão, a soberania ela traz esse ar de conforto, de descanso, porque a gente entende que a vontade de Deus, de alguma forma, foi manifesta, foi cumprida. Por mais, aí eu digo, né, que se você, meu irmão, irmã, que passou por alguma situação adversa, por mais que seja difícil entender e compreender essas palavras, só quem passa vai saber dizer, a gente encontra conforto, porque a gente entende que nós não estamos jogados ao acaso, que as coisas não acontecem porque estão bagunçadas ou aleatoriamente lançadas, né, no mundo, como algumas pessoas pensam, algumas filosofias entendem que Deus veio aqui, construiu as coisas e foi embora e deixou os homens ao seu bel prazer. Não, a gente entende que cada aspecto da vida, cada fio de cabelo, Deus conhece. Então, nesse sentido, pastor, né, eu diria que a soberania de Deus vinculada, de mãos dadas com a providência dele, nos traz esse conforto de saber que ele está no controle de todas as coisas. Né? Pois não, Matheus, pode. E eu creio também que a questão da confiança aí, né, mesmo nos momentos difíceis, é importante para nós, porque todo ser humano vai buscar algo em que confiar, em que se apoiar, né? É assim na nossa vida. As pessoas buscam no dinheiro, no poder, nos governos, né? As pessoas escolhem os seus governos confiando que o governo deles vai ser bom para a nação, bom para a sua vida, né? E quanto mais no governo soberano do Deus Todo-Poderoso. Então, aí eu trouxe Salmo 146 aqui. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam o pó nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, confiar naquele que tem certamente a rédea de tudo nas mãos, né? Eu creio que pode nos dar, sim, uma certeza, uma segurança para passar momentos difíceis, né? Que outros não vão nos dar, o governo não vai nos dar, o dinheiro não vai nos dar, né? Porque essas coisas são perecíveis, são falíveis, né? Agora, o nosso Deus não falha, ele é perfeito em tudo, ele é santo, ele é justo, ele é bom. E isso é importante também, a gente conhecer os outros atributos, né? Porque os outros atributos estão ali junto com a soberania. Sim. A bondade de Deus, a fidelidade dele, o amor dele, a justiça dele, tudo está ali agindo em perfeita harmonia. Então, isso pode nos dar um consolo e uma confiança, mesmo nos momentos difíceis. É fácil? Com certeza não é fácil. Mas é possível, é o que a Bíblia nos orienta. Inclusive tem um texto na Bíblia, aliás, tem muitos, né, pessoal? Muitos textos na Bíblia que falam sobre essa reação ao mal, né? A gente, o ser humano, por conhecer a soberania de Deus, a gente não é impassivo, né? A gente não vira uma pedra. Sim. Porque não, Deus tem o controle, e aí você não sente nada, você está cauterizado. A gente tem um exemplo muito bonito do nosso próprio Senhor e Redentor Jesus, né? Quando Jesus chega lá no túmulo de Lázaro, antes de Jesus orar, para dar a ordem para que Lázaro ressuscite, veja só, o decreto eterno de Deus é que Lázaro seria ressuscitado, e Jesus sabia. Mas o interessante é que quando Jesus chega lá e vê a comoção, né? A Bíblia diz que Jesus o quê? Chorou. O menor versículo da Bíblia. Uhum. Jesus chorou. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque ali, eu não vou aqui explicar porque que Jesus chorou, mas é porque eu e você choramos diante da dor, sim, do infortúnio, da morte, da perda, da aparência do mal. A gente chora porque o ser humano, ele sente. Agora, ao mesmo tempo, Jesus chorou, mas com a confiança no Pai de que momentos depois, aquele pelo qual ele também chorou, estaria com ele de novo, porque ele ressuscitaria essa pessoa. Então veja que você, às vezes, passa por um infortúnio, um problema, uma dificuldade,
você chora, né, Mateus? Você, às vezes, fica triste, você se angustia. Jesus se angustiou no Getsemane. Mas quando a gente tem o conceito e a verdade e experimenta essa soberania de Deus, isso não se torna um desespero. Isso não se torna algo que nos retira a esperança, a fé, a certeza nesse Deus. Mas a gente chora. Mas como a Bíblia diz, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Isso é muito importante no coração do cristão, porque a gente chora, a gente se angustia, mas é um choro alegre. Não é isso, Dani? Exato, exatamente. Paulo fala sobre isso. Paulo diz que ele é entristecido, mas sempre alegre. Não é isso que a soberania de Deus nos dá? É interessante, o senhor citou Paulo, né? Escrevendo Efésios ali, ó, as cartas da prisão, e os temas é alegria, encorajamento, né? Você não vê ele dizendo, Deus me abandonou, pelo contrário, encorajando, sim, sejam alegres, em todo tempo sejam alegres. Então, a gente... para o cristão, o senhor estava falando, eu pensei em algo aqui, que quando você vai num velório de um cristão, de um crente, você vê que não há aquela dor. Claro, tem a dor da partida, da saudade, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê ali a celebração e tal, porque a gente entende que ele não é o fim, né? A gente entende que, como cristãos, eu acho que é aí que a gente descansa em Deus e o conforto da soberania de Deus está aí, que quando a gente fecha os nossos olhos aqui, a gente vai encontrar o nosso Senhor, né? Paulo falou isso, né? O morrer é lucro, né? Não no sentido que a gente não está dando ênfase nisso, mas dizendo assim que entendo que as situações são adversas, a gente pode passar por vários problemas. O Paulo vai dizer em Romanos que aquilo que nós passamos, as tribulações, as angústias que nós passamos é que não se comparam com a glória que será revelada em nós, né? Que Deus revelará a nós. Então, é difícil, porque quando a gente trata desse assunto, como o pastor Mateus disse, a nossa mente é muito lógica, ela quer sempre colocar os pontos, porque isso, porque Deus fez aquilo, qual que é a ligação disso, e até em alguns outros ramos de teologia, tentam-se, né, puxar essa ideia de tentar explicar o porquê das coisas. E muitas vezes, o que a gente vai ter que fazer como cristãos, como servos de Deus, é ficar calado. Calado. É falar, Senhor, não entendo. Não entendo, né? O Jó... Pelo menos por enquanto. Exato. Né? Jó... Enquanto Jó passou pelas provas, ele não estava entendendo. Exatamente. E ele questiona a Deus. Inclusive, o livro de Jó é uma série de questionamentos. E aí, lá no capítulo 37 até o 40 ali, né? Deus diz assim, onde tu estavas quando eu firmei a terra, quando eu criei as coisas. Então, assim, mostrando que Deus ele está acima de todas as coisas. Nossa mente é limitada? É limitada. A gente tem coisas que a gente não entende, como catástrofes, como, né, a gente até tem pessoas muito mal intencionadas, pastor, é até interessante dizer isso, dizendo que está acontecendo isso porque o povo lá é assim, porque é assado, e não. A gente entende que tem a mão de Deus, né, Deus está no controle de todas as coisas, mas nós sofremos essas consequências por conta do pecado. A gente herdou isso e o nosso coração ele é assim. Mas a gente tem que descansar e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, a gente está vendo essa comoção, né? O brasileiro é um povo muito solidário, né? Muito solidário, e sempre foi. A gente está vendo aí como o brasileiro quer ajudar, né? Vindo de todas as partes, inclusive do exterior, né? Suíça, países que não tem muito a ver com o Brasil, mandando avião. Isso aí é a beleza da responsabilidade humana também, né? Sim. A gente crê na soberania de Deus, mas não cruza os braços e fala assim, tá vendo? Mereceu. É juízo de Deus, agora tem que sofrer. Não, a responsabilidade humana não nos exime de chorar com os que choram. É isso que a Bíblia diz, e estender a mão ao necessitado. Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa de mal com alguém, que essa pessoa foge ao escopo e ela não compreende bem a soberania de Deus, você e todos nós
podemos ser o instrumento de Deus para mostrar para ela o amor de Deus, Sim. a bênção de Deus. Porque, afinal de contas, a igreja de Cristo é o corpo de Cristo, né? Na terra. Sim. E esse corpo tem que acudir o necessitado, tem que afagar o aflito. Então, nessa hora, a gente espelha também o caráter de Deus, muitas vezes nas tragédias que a própria soberania de Deus infringe para o fim que a gente, às vezes, não sabe. Perfeito. Mas ninguém cruza os braços e fala assim, bem feito. Não, isso não é bíblico e não é nem digno. Exato. Mas a gente ajuda, a gente, com a nossa responsabilidade humana, faz o que está ao nosso alcance. E a própria soberania de Deus provê o socorro também, né? Ela está ali decretando, quem sabe, a situação difícil, a catástrofe, mas também provendo socorro, porque pela graça comum do Senhor, Sim. Ele age nos corações até de pessoas que não são crentes, Claro. que vão lá abraçar, que vão se doar, né? Quanta gente aí tem feito isso. Quanto mais nós, né, que temos o Espírito Santo dentro de nós, que somos filhos do Senhor, devemos ouvir esse apelo também e se doar, né, àquele que sofre. Né? E outra coisa que me chama muita atenção também é que nós, seres humanos limitados, como o pastor Mateus disse, né, a gente só consegue ver a coisa aqui, a coisa no nível do já, do histórico agora. E a gente, muitas vezes, nem desse nível pontual histórico, a gente vê o todo. A gente não consegue ver o todo. A gente vê o que nos chega. A gente vê o que entra pelos nossos olhos, né? Pelos nossos ouvidos. A gente não tem uma visão do quadro geral. Agora, você imagina, uma catástrofe dessa, como tantas outras aconteceram, Deus tem uma visão do quadro geral. Sim. Desde o quadro para aqueles que sofreram a catástrofe, como o quadro daqueles que estão ajudando, como o quadro daqueles que fazem parte de forma, às vezes, indireta dessa catástrofe, agindo concomitantemente e concorrentemente no coração de todos para um determinado fim. Então, você imagina só, vamos supor, você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo bem concreto. A pessoa não conhece o Senhor, mas ficou condoída e vai lá ajudar. E chega lá, se depara com aquilo tudo, com aquela tragédia, e no meio daquele caos todo, a pessoa toma consciência de que existe um Deus, que de repente estende a mão ao necessitado pela ação que ela está fazendo. E ela, que não tinha nada a ver com a tragédia, de repente tem um encontro com Deus, Sim. tem um encontro com Cristo. Isso foge à nossa percepção, está vendo, Mateus? Com certeza. Dessa soberania de Deus, mas não está fora de Deus. Portanto, essa capacidade que esse Deus imenso tem de agir em tudo e em todos, acontece no, como dizia o nosso professor de teologia, no eternamente já. Uhum. Ou seja, Deus vê o quadro completo, Deus vê o passado, o presente e o futuro e até a eternidade agora. Isso é uma coisa imensa. É maravilhoso. E a gente nunca vai entender, então, essa relação lógica da soberania de Deus com o sofrimento humano, mas a gente pode crer no que as Escrituras dizem, né, e descansar nisso. Pastor, deixa eu puxar um gancho que o senhor está falando, né? Voltando ainda na história de Jó, é interessante que quando Jó vai passar lá a aprovação dele, porque quando o Satanás chega diante de Deus, Deus não diz, olha, você viu lá Jó, pecador, miserável, por isso que ele vai passar essa situação? Não, Deus fala que ele era íntegro, reto, temente e que se desviava do mal. Pronto. E é interessante, o senhor disse, como que as coisas elas caminham e de alguma forma interagem, porque no final, lá no final, Jó fala algo bonito. Antes eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos veem. E através de que ele teve esse encontro com Deus? De todo o sofrimento, de toda a situação. Então, é exatamente isso. A gente muitas vezes não entende, mas de alguma forma Deus trabalha para se tornar revelado, para se tornar visto, né? Porque muitas vezes a gente, infelizmente, só enxerga Deus quando as coisas caminham mais para a dificuldade. O coração nosso é um coração ingrato. A gente, quando passa por alguma situação adversa, seja financeira, seja por saúde,
a gente reclama naquela hora. Mas se a gente colocar na ponta do lápis a nossa história, a nossa vida, quais foram os feitos de Deus durante a nossa caminhada, a gente vai ver que Deus a gente somos muito mais abençoados do que, né, naquele momento que a gente está passando, daquela situação que a gente está passando a dificuldade. Então, eu às vezes vejo as pessoas passando por algum tipo de dificuldade, de provação, e porque Deus esqueceu de mim, porque aí eu faço um exercício, eu falo, olha, vamos pega um lápis, pega uma caneta, coloca aí quantas vezes você passou por alguma situação, quantas foram as situações que você passou que Deus te abençoou e você olhou para trás e falou, nossa, é verdade, eu passei por isso, mas Deus me abençoou e lá na frente eu entendi, né, esse processo. Então, a gente é assim. E aí o exemplo de Jó. Jó ele passou por tudo isso e lá, mesmo sendo, a Bíblia fala, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Lá na frente ele vai dizer, olha, antes eu só ouvia, agora os meus olhos veem. Então, pastor Mateus, Daniel já deve ter ouvido falar aquelas pessoas que dizem assim, quer ver, eu vim a Cristo pela dor, né? Uhum. Eu não vim por amor, eu vim pela dor. Já ouviram falar isso? Você de casa já ouviu falar isso? Já. Pois é, mas se você me permite corrigir essa expressão não é correta, né? Porque ninguém vem a Cristo pela dor, todos vêm pelo amor. É o que a Bíblia diz. Sim. Né? Porque Deus amou o mundo. Efésios diz que, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, pela graça sois salvos. O que é correto você dizer é o seguinte, a dor é instrumento do amor. Amém. Não é? A dor é instrumento do amor. Não é que você veio pela dor. Porque muita gente fala isso, né? Pastor, eu vim a Cristo pela dor. Eu não vim pelo amor. Aí eu corrijo com muito amor e eu falo, não, querido, você veio por amor. Só que a dor, para Deus e para a sua soberania, é um instrumento do amor. Jó é um exemplo claro disso, né? Uhum. Ele veio por amor, através da dor. É isso, pastor Mateus? Então a gente tem que encarar também a dor como algo redentor? Com certeza, com certeza. E isso eu creio que é confiar no caráter de Deus, né? Confiar nos seus atributos, né? Mesmo tendo que passar pela dor. E eu creio que quem sabe um dos maiores trabalhos do nosso adversário, do nosso inimigo, seja fazer com que a gente desconfie do caráter de Deus nesses momentos de dor. Uhum. Olha aí, Deus não é tão bom assim, Ele não é tão fiel assim, Ele não é tão amoroso assim, né? E essas palavras que vêm no nosso ouvido, nosso pensamento, fazem às vezes, né, a gente titubear e quem sabe pensar que realmente Deus não é tão bom assim. Mas acho que nesses momentos aí de dor, nós podemos encontrar a redenção em Cristo. Ele sempre está agindo com o seu amor infinito, com a sua bondade infinita, e isso certamente vai nos seguir em todos os momentos de nossa vida, como diz o Salmo 23, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida. Então, eu creio que sim, é um instrumento redentor. E a história de cada um é a história que Deus escreve particular de cada um, né? Uhum. Eu creio que ninguém pode colocar como parâmetro a sua própria história para o outro, né? Deus tem um jeito de agir, né? Pensando também individualmente em cada pessoa também. Então, às vezes, algumas pessoas vão passar por certos tipos de situações que outras não. Exato. Mas isso também está no conselho de Deus e Ele sabe por quê que eu precisei passar por tal coisa que outra pessoa não passou. Davi fala isso no Salmo 119. Ele diz, foi-me bom eu ter passado pela aflição para aprender os teus decretos. Amém. Olha, foi-me bom. Então, o mal ou a dor aparente, a adversidade aparente, serve ao propósito de Deus. Agora, a última pergunta, Mateus, uma coisa que está martelando aqui na minha cabeça, que a gente precisa falar. Rápido, porque eu acho que cabe um programa só para isso. Existe alguma coisa que sai fora da soberania de Deus? Dentro do ser de Deus, dos seus atributos e dos seus decretos? Creio que não. Não pelo
pelo conceito de soberania que a gente está falando aqui, que é totalmente abrangente. Ok. Né? Então, se nada foge à soberania de Deus, né, aos seus decretos, à realização dos seus decretos, então, logicamente, não vou nem falar teologicamente, então, logicamente, a salvação inclui dentro dessa soberania de Deus também? Sim, e graças a Deus por isso. Porque se não fosse assim, eu creio que ninguém seria salvo, né? Efésios, Paulo fala aos Efésios, né, que estávamos mortos, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto não pode ter vida por si só pode ganhar de quem pode o ressuscitar. Então, se não fosse pela soberania de Deus em salvar quem ele quer salvar, ninguém se salvaria por sua própria conta, pelo estado de morte que nós nos encontramos. Então, é uma grande bênção a Deus ser soberano na salvação, porque se não fosse assim, eu creio que nós não teríamos chance. Ninguém ia querer desejar a Deus, ninguém ia querer ser salvo por sua própria iniciativa estando morto. Né? Então, eu creio que sim, é uma grande bênção. Então, deixa eu ver se eu compreendi bem, e você de casa. Quer dizer que a doutrina da eleição e da predestinação que se encontram nas Escrituras, na realidade é uma consequência lógica da soberania de Deus. Não vou dizer nem teológica, é lógica. Por quê? Porque se não houvesse eleição, se não houvesse a predestinação, se fosse o homem quem escolhesse a sua própria salvação, isso significa, então, que Deus não é soberano na salvação. É isso? E se Deus não é soberano em alguma área, Deus não é soberano sobre todas as coisas. Sim. Você não concorda comigo? Sim. Então, a gente entende pela palavra de Deus que há uma lógica também na doutrina da salvação por causa da doutrina da soberania de Deus. Até destacar uma frase aqui que eu anotei, o Calvino ele diz assim que toda a ordem da salvação, bem como a predestinação por detrás dela, está enraizada na soberania de Deus. Bom, mas você entendeu que precisa estar? Sim, senão... o senhor até falou esses dias uma coisa, se a salvação depender do homem, nós estamos lascados, né? Porque nós não seremos salvos, né? Lascado. Qual a garantia da nossa salvação se depende de mim? Exatamente. Qual que é a garantia? Né? Então, por exemplo, as pessoas que advogam essa teologia, né, longe de querer, né, desmerecê-la ou você, para mim é uma coisa ilógica. Porque se a gente advoga essa teologia, pastor Mateus, do homem escolher a Deus, né, que é uma teologia voltada para o arminianismo, ele descaracteriza, então, dramaticamente a soberania de Deus. Está vendo como uma coisa afeta a outra? Sim, e você acha que é possível a pessoa ter essas duas consciências, a não ser que ele descaracterize a soberania de Deus, ou seja, a não ser que ele abrace lá no fundinho um teísmo aberto. Eu creio que a grande questão aí do arminianismo, né, e de tudo que envolve aí a questão da eleição, é porque as pessoas, na verdade, querem... não conseguem concatenar as duas coisas, né, da responsabilidade humana aí também. Porque a Bíblia não exime o homem da sua responsabilidade, ou seja, a soberania de Deus não quer dizer que os homens são fantoches na mão de Deus. Né? A Bíblia fala das duas coisas, então a condenação é fruto da desobediência do homem, sim. Né? Eu sou condenado pelos meus atos, né? pela minha injustiça. Então, essas duas coisas elas coexistem. E por isso que às vezes algumas pessoas ficam com dificuldade, né? Porque não conseguem, acham que a soberania vai anular essa minha responsabilidade e a condenação, né? Pelos meus próprios atos. Então, eu vejo que isso precisa ser juntado aí, né, as duas coisas numa só. E se a gente se a soberania de Deus ela não estiver vinculada à predestinação, à eleição de Deus, que aí a Bíblia fala, né, isso aí foi a vontade de Deus em escolher pessoas, quais pessoas, aí é uma questão do conselho secreto de Deus, né? Mas se a gente não entender que Deus é soberano sobre esse aspecto, a gente deixa a soberania, na verdade, na mão do homem.
Porque é como... E aí é uma coisa que a gente fala na expiação definida, né? Ou limitada, que algumas correntes teológicas têm a ideia de que Jesus morreu por todos, deixando aberto. Então, quem quiser... Isso. E aí a Se gente... apropria dela. Exatamente. E aí, quando eu penso isso, eu penso que aí a gente tira a soberania de Deus nesse aspecto. Porque é como se Jesus fosse um plano B. E aí vai ficar na mão do homem escolher se ele quer ou não. E aí a gente tira essa soberania de Deus, né? Então, para nós, né, de linha reformada, a gente entende que não, que no aspecto da eleição, Deus também é soberano. Porque todos nós estávamos condenados. Eu sempre penso... tem uma música do AC/DC, que eu não vou saber dizer... falar em inglês, mas a tradução é A Caminho para o Inferno. Eu penso sempre, quando eu penso na eleição, quando eu penso na predestinação, eu penso nesse aspecto. Todos nós, depois da queda, estamos a caminho do inferno. Aprove a Deus, como escritor do livro, como grande soberano sobre todas as coisas, escolher, no seu amor soberano, na sua graça soberana, pessoas para si. Como é feito isso? A gente não sabe. A gente sabe que não tem mérito nenhum, porque isso foi antes de todas as coisas. Mas a gente sabe que ele escolhe. Mas a gente sabe, exatamente. A igreja de Cristo está aí, né? Exatamente. Os eleitos de Deus, como diz Pedro, antes da fundação do mundo. Exatamente. Então, aí nós temos um nó aí, se você não englobar a soberania de Deus na salvação, né? Porque o decreto de Deus, a soberania de Deus, também é antes da fundação do mundo, assim como é a salvação. Exato. Se não colocar Deus aí, a gente vai dizer o seguinte, que Deus é soberano, mas não tão soberano assim. Agora, se Deus não é soberano em todas as coisas, as pessoas nos perdoem, então esse Deus é um Deus que não é digno de confiança. Sim. Não é? Mas o nosso Deus é digno de confiança porque ele é soberano sobre todas as coisas. Amém. Tá bom? Bom, gente, é isso aí, né? Programa bom, o tema é muito bom. A gente está abrindo aí uma série de programas com respeito às 5 doutrinas básicas da teologia reformada, que a gente vai tratar daqui para frente. E você, hoje, tomou ciência daquela que é a base de todas elas. Por isso que nós começamos esse programa com a soberania de Deus. Perfeito. A gente pensa que o calvinismo, né, ela é uma doutrina cuja base é a eleição e a predestinação. Não é verdade. A base da teologia reformada é a soberania de Deus. Porque se a gente entende a soberania de Deus, a gente vai entender todas as outras coisas. Pastor, só fazer um destaque que o senhor falou, é interessante, porque as pessoas que às vezes não conhecem a teologia calvinista, reformada, elas sempre vão acusar, dizendo, porque o negócio de vocês é predestinação. Mas é interessante que Calvino, nas Institutas, fala muito pouco de predestinação. E no seu catecismo que ele escreveu aos jovens de Genebra, das 374 perguntas, não tem nada falando de predestinação. O que a base da teologia de Calvino é a soberania. Porque ele entende que não tem como eu dissociar a eleição, a predestinação da soberania. Então, se todas as coisas estão no controle de Deus, né? Essa tão importante não vai estar? Exato. Aí que está, né? Exato. Mas, olha, muito bom. A gente está terminando aqui o nosso programa e queria, mais uma vez... Tem algum livro aí, Dani, para enriquecer aí a biblioteca? Tenho sim. Tem um livro aí que o Ricardo vai colocar na tela para vocês. Um livro muito legal, 73 páginas, você compra ele e-book, eu comprei e-book, que é Calvino sobre soberania, providência e predestinação. A editora é a Standard. Então o Ricardo vai colocar na tela para vocês. E é um livrinho legal, dá para você comprar em e-book baratinho. Eu gosto bastante de e-book, porque às vezes saem umas promoções R$ 4,99, R$ 1,99. Tá bom. Então, vai te ajudar bastante, porque vai trazer perguntas, né, para você aí, se Deus é o autor do mal, como que a providência de Deus ela se conecta com a soberania. Então, fica aí uma recomendação bacana para você. E eu trouxe aqui um livraço, na verdade, né? Ele tem mais de 600 páginas, é A Providência de Deus e a Sua Realização Histórica. É um livro muito bom do
do grande teólogo, né, professor Weber Carlos de Campos, o pai, né, não o filho, o pai. Ele foi meu professor, ele deu aula para mim no meu doutorado e ele é uma mente brilhante. E ele traça aqui exatamente essa questão, principalmente sobre o mal. Ele fala como o mal serve o propósito de Deus. Então, esse livro é um livro precioso demais e a editora é a nossa editora, né? Editora Cultura Cristã. Se você clicar lá, você compra esse livro, ele chega na sua casa, tá bom? Então, a gente quer agradecer, né? Obrigado, Dani, Deus te abençoe. Já está dormindo melhor à noite ou não? Ô, meu pastor, ainda não estou dormindo, não. Mas está sendo bênção, graças a Deus, né? Primeira filha, a gente fica ali... às vezes vai no berço, né, pastor Matheus, coloca a mão assim no nariz para ver se está respirando, né? Não sei se... Eu perguntei para alguns pais e falaram, não, é normal, isso aí acontece, que a criança está lá intacta, mas está sendo bênção, graças a Deus. Obrigado por você que orou, que está nos acompanhando aí. Deus abençoe, é uma bênção. Pastor Matheus, quero agradecer sua presença, Deus abençoe. Eu que agradeço o convite de vocês, me senti muito honrado mesmo de estar aqui com vocês, discutindo esse tema teológico tão profundo, né? E também agradeço o carinho que eu sempre tenho na IPVO, com os irmãos aqui. A nossa igreja ama muito a IPVO também, temos essa comunhão gostosa, né? Isso é muito bom, muito obrigado. Deus abençoe. Nós que agradecemos, Matheus. Bom, então eu queria deixar uma palavra final para você, para que você não se desespere se de repente está enfrentando algum momento difícil na sua vida. Porque a Bíblia nunca nos prometeu que nós viveríamos o céu na terra. Pelo contrário. Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Então nós temos aflições, enfrentamos agruras, problemas, lutas, adversidades, o mal está aí. Mas não se esqueça, nós temos um Deus que é soberano sobre todas essas coisas. E de alguma forma, que muitas vezes nós não compreendemos, né, no momento, Deus tem governado e a sua providência age em toda e qualquer situação. Portanto, olha, descanse o seu coração, não se desespere. Não se desespere porque Deus tem o controle de todas as coisas. Lembre-se do que foi dito aqui. Ele é o autor da história. Ele começou a história, escreveu a história, ela tem um fim e tudo está nas suas mãos, percorrendo o caminho destinado por Ele. E Ele governa com a sua providência todas as coisas. Ok? Portanto, olha, vale a pena confiar nesse Deus. E aí sim, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, inundará o vosso coração. Ok? Então, Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença, estar aqui conosco até agora e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.